Eu quero convidar para a primeira palestra, que o tema é o que determina o lucro no sistema de cria. Por favor, doutor Mário Alves Garcia, da Exagro. Chega para cá. Adriano, né? Empresta a voz também. Sem a voz é desanimador ver o cara falando desse jeito e depois a gente vai entrar com a vozinha aqui de pobre mortal. Bom, gente, bom dia a todos. Muito obrigado pela presença, muito obrigado, Eduardo, muito obrigado pelo convite de estarmos aqui juntos. Eu achei super pertinente uma frase que o Maia falou agora isso aqui é uma universidade de pecuária e a gente não veio aqui para ensinar, a gente veio aqui para compartilhar o que a gente tem aprendido. E é isso que a gente vai falar um pouco. Nós somos uma empresa nós somos hoje 35 profissionais aí rodando pelo Brasil e esses pontinhos que vocês estão vendo aí no mapa são os municípios onde a gente tem clientes, onde nós coletamos dados ao longo dos anos. O que eu vou trazer um pouco para vocês não são certezas, são o que a gente tem aprendido até o momento e que possivelmente no futuro próximo já vai estar um pouco diferente, porque tudo está mudando o tempo inteiro. Ontem à tarde nós estávamos aqui no lote de machos, aqui atrás, e o Eduardo fez o seguinte comentário. Olha, a gente estava falando de tecnificação, a gente estava falando da subida tecnológica da pecuária, e ele comentou o seguinte, na avicultura e na suinocultura, quem não tem genética está fora do negócio. E é isso que a gente vai trazer um pouco do que a gente está percebendo ao longo desses resultados, do que a gente tem aprendido e como que a genética conecta com o futuro da pecuária. Eu acredito piamente que o que a gente está vivendo aqui hoje, quando eu digo hoje, não é só no dia de hoje, mas a gente está vivendo em anos de uma transformação tão grande em todos os setores da economia, como na sociedade do conhecimento como um todo, e na pecuária não é diferente. O que a gente está vendo aqui hoje de evolução tecnológica, a gente está vendo como que vai ser o futuro da pecuária. E é isso que eu gostaria de mostrar para as senhoras e senhores um pouco. Pegando aí um pouco do que a gente vai falar, então, os nossos objetivos com essa apresentação, quais são? Caracterizar o sistema de cria, que esse é o objetivo fim aí da palestra, falar um pouco sobre o ciclo pecuário e como que isso afeta o sistema de cria e apresentar algumas estratégias que melhoram os resultados da cria. Nesse aspecto, naqueles pontinhos ali, a gente tem um banco de dados acumulados de fazendas, a gente começou a fazer um trabalho de benchmark no mercado brasileiro em 2009, e o que eu vou mostrar para vocês são o que esses resultados têm nos ensinado ao longo dos anos. Então, são 1.555 resultados de fazendas, estão excluídas aí fazendas que são exclusivamente confinamentos, estão excluídas fazendas leiteiras, estão excluídas fazendas onde a gente não tem dados que sejam confiáveis ou que sejam auditáveis. Então, isso aí a gente tem muita segurança de falar disso. Então, ali está separado por sistema, então cria, recria, engorda, mais uma compra de reposição e só a recria engorda. E a gente observa o seguinte, 51% desses resultados, a cria está envolvida. Então, isso é a partir desses dados que a gente vai compartilhar com vocês um pouco do que a gente tem aprendido. Todas as simulações, todos os números que vocês vão ver, tudo está indexado em @de-boi. Então, para facilitar as nossas comparações, dentro de fazendas, entre fazendas e principalmente entre anos, ao longo desses anos, todos os resultados, ao final do período, eles são levantados em reais e isso é indexado em @de-boi para a gente poder comparar o ano de hoje com 5 anos atrás, com 3 anos atrás. Esse é o motivo da indexação, por isso que isso aí está indexado. Então, quando a gente está colocando que 100 arrobas de vaca valem 93 arrobas de boi, esse aí é um dado histórico, que isso aí vai... o número exato é 92,7, que está arredondado aqui para a gente poder trabalhar. E o que caracteriza esse sistema de cria? O sistema de cria e o que a gente tem aprendido ao longo dos anos, primeiro é uma diferença de enfoque, porque muitas vezes nós vemos as fazendas trabalhando. Qual é o produto? Qual é o meu modelo de negócio? O que eu produzo? E, geralmente, as pessoas nas fazendas de cria, muitas vezes nos falam, não, eu sou produtor de bezerros. E o que eu gostaria de, ao final dessa apresentação, é tentar convencer as senhoras e senhores
que, na verdade, toda fazenda de cria é uma fazenda de produção de peso, é uma fazenda de produção de arrobas, independente se o meu produto final vai sair na forma de bezerro, na forma de vaca de descarte ou na forma de outro tipo de animal. No final das contas, e qual é o equívoco que isso pode levar? Se o meu foco está em produzir bezerros, muitas vezes eu tomo ações e tomo decisões que fogem do resultado econômico, porque eu estou enfocando em produzir bezerros e não produzir resultado. E é isso que a gente vai conversar um pouco. E ao longo dos anos, nesse banco de dados, a gente pega uma série de variáveis que são analisadas e o que a gente tenta fazer são correlações estatísticas. E tem modelos matemáticos para fazer isso, quanto que essa variável impacta no resultado. E, nesse aspecto, a pecuária é extremamente complexa, porque como a gente tem um número grande de variáveis, e começando pelas que a gente não domina e não estão nas nossas mãos, que são as questões climáticas, são as questões mercadológicas, de legislação, etc., a hora que a gente olha que eu tenho interação de produção de capim, espécie de capim, tipo de suplemento, tipo de animal, sistema, se é cria, recria, engorda, a maioria dessas informações tem pouca correlação com o resultado, porque elas são influenciadas por outras variáveis. Agora, essas três que vocês estão vendo, essas três têm altíssima correlação estatística com o resultado. Se eu sou um bom produtor de arrobas por cabeça, um bom produtor de arrobas por área, quando eu estou fazendo essa correlação, eu já estou fortalecendo muito o meu resultado. Porque se eu sou um bom produtor de arrobas por área, eu não posso abrir mão da produção por cabeças e ainda tenho que ser eficiente em termos de manejo de pastagens e taxa de lotação, porque é isso que vai determinar a minha maior produção por área. E custeio compatível com o nível de exploração. Nesse ponto, eu gostaria de chamar a atenção de vocês que eu não estou falando de baixar custo, eu estou falando de custeio compatível com o nível de exploração. E qual que é a diferença disso? A diferença é que os números têm mostrado, e isso tem provado cada vez mais, e a tecnologia está aí, é para isso que eu posso fazer investimentos em máquinas e equipamentos, em genética e nutrição, e ter resultados bem mais avançados. Só que esses resultados nem sempre se traduzem em resultados econômicos para aquela fazenda, porque eu tenho formas zootécnicas e tecnológicas de produzir muito, mas não necessariamente que isso vai me dar resultado financeiro. E outra questão é a questão com relação ao preparo do pessoal da fazenda para explorar esse nível tecnológico mais alto. Então, por exemplo, não adianta eu adubar pasto e o pasto produzir volumes muito grandes e muito rápidos se a turma não sabe manejar. Então, não adianta eu subir o custo se eu não conseguir explorar esse custo mais alto na busca de resultado maior. Então, é isso que a gente chama esse tripé de resultados, e o que a gente observa ao longo dos anos com esses 1.500 resultados é que quem foi eficiente nesses três aspectos produziu resultado diferente. Começando um pouco da caracterização da cria, então ali a gente tem as 4 barras, a primeira é a cria sozinha, depois cria, recria, engorda mais reposição e a recria engorda. Então ali a gente está vendo produção de arrobas por cabeça ano. E a gente observa que na cria a produção é mais baixa que na recria engorda. A hora que a gente olha em produção por hectare, a gente vê também 3,8, 4,6, 5,7, onde tem cria, e 6,2 na recria engorda. E a gente vai olhar também a questão do desfrute. O desfrute é quanto de peso que eu produzi em relação ao meu estoque inicial no início do ano. Então, a gente vê também a atividade de cria com uma produção, com um desfrute menor. E por que isso acontece? Por que a produção de arrobas por hectare é menor? Por que a produção de arrobas por cabeça é menor? Por que o desfrute é menor? Pelo simples fato de, numa composição grande do rebanho, e aí vai variar de fazenda para fazenda, eu tenho animais que não têm ganho de peso, que são as matrizes. E é essa a grande limitação da cria, e é isso que leva muitas vezes as pessoas a colocarem a cria como uma atividade menos rentável. E tocada no modo tradicional, é isso mesmo, isso é um fato e é isso que os números estão nos mostrando. Agora, nós temos maneiras de contornar isso e de explorar um pouco essas características.
Então, na hora que a gente olha receita por hectare, a receita por hectare, a cria também fica mais baixa que a recria engorda. A hora que eu olho o custeio, aqui agora a coisa já começou a ficar um pouco diferente. Nas atividades de cria, eu tenho possibilidade de ter custeio um pouco mais baixo que na recria engorda, justamente porque o resultado, em termos econômicos de uma atividade, é a margem é o que eu faturei menos o meu custo, isso é a margem vezes o giro. E o giro na cria é baixo, porque eu tenho um estoque grande imobilizado em matrizes, e por isso que eu giro pouco o meu estoque, então eu tenho uma margem maior, mas eu giro pouco e é por isso que o resultado não aparece. Agora, a hora que a gente olha para o número da margem, a gente começa a separar aqui agora. Aqui agora nós fizemos uma divisão. A cria, recria, engorda. A cria, recria, engorda, mais reposição e a recria engorda estão separadas em... A primeira coluna é a média do banco de dados e a segunda coluna são o que a gente chama os top 20%. O que quem faz melhor está conseguindo? Quem faz diferente está conseguindo. E a gente vai tentar explorar um pouco as características desses sistemas que conseguem se diferenciar em relação à média para ver qual tipo de aprendizado que a gente pode tirar disso aí e o que a gente pode fazer diferente. E aí a gente já começa a ver o seguinte, olha só que a cria top, ela já bate nas outras atividades em termos de margem. Por que isso aí acontece? Porque eu não tenho uma série de mobilizações financeiras e a vaca vai parir um bezerro e eu não preciso ter compra e uma série de despesas são menores. A hora que eu olho no resultado operacional é quanto que eu faturei menos os meus custos operacionais. Então, em arrobas por hectare ano, aquilo ali já está convertido em arroba. Vocês vejam que a cria top, ela já fica colada lá na recria engorda top. E ela já bate, em média, ela já bate em tudo. E é isso que a gente vai tentar fazer. Vamos caracterizar o que é essa cria top. O que esse pessoal faz de diferente que consegue um resultado. Então, se a gente olha para a cria, na média, ela é 40%, o resultado da recria engorda, na média, é 44% superior. A hora que a gente olha no resultado top, aí a cria já é só 10%, abaixo da recria engorda top, e aqui fazemos um adendo, que depois a gente vai voltar a discutir isso um pouco mais à frente, que eu mudo também o meu limiar de risco. Aqui a gente está tratando de dados médios. Dados médios, e a gente vai ver mais alguns dados à frente, eles não pegam picos e vales, que são os altos e os baixos das curvas. Então, a recria engorda, na média, é aquilo ali, mas a hora que a gente pega um ciclo pecuário negativo, que o preço do bezerro vai lá para cima, e que o ágio chega a 50%, e a gente vai ver isso um pouco na frente, o meu negócio pode ficar um pouco instável. Então, a cria, ela tocada de forma mais profissional, ela pode oferir resultados superiores à média das outras atividades, mas sem abrir mão da segurança. Então, o negócio é muito seguro e é isso que a gente vai ver um pouquinho mais. E como que o ciclo pecuário afeta o sistema de cria? O ciclo pecuário é aquilo ali, né? A gente tem um momento que o bezerro está caro, e a hora que o bezerro está caro, a turma começa a reter matrizes, porque o bezerro está caro e o mercado está muito bom, e o preço do boi gordo sobe, porque diminui a oferta de animais para abate no mercado, e aumenta a produção de bezerros, porque teve uma retenção de matrizes há um tempo atrás, e a hora que começa esse mercado a virar, eu começo a ter bezerro barato de novo, porque retiveram muitas matrizes, e o ciclo começa a inverter, e aí a gente começa, na hora que o preço do bezerro fica barato, as fazendas de cria precisam arcar com seus compromissos, precisam dar continuidade aos seus trabalhos, só vendendo bezerro a conta pode ser que não esteja fechando, eu tenho que lançar a mão, eu tenho que vender matrizes para poder cobrir o buraco financeiro. Começo a liquidar matrizes, aumenta a oferta de abate no mercado, o preço do boi gordo cai, diminui a produção de bezerros e começa o ciclo de novo. E esse é o ciclo pecuário. E como que isso aí afeta a cria diretamente? Então, a gente vai pegar uma série histórica agora, então a gente está pegando ali de 2006 até 2017. Esses são os ágios médios dos bezerros nesses anos.
Então, nós vamos trabalhar agora com 3 cenários. Nós vamos pegar 2006. 2006 foi o ano da febre aftosa, que a pecuária foi lá embaixo, onde a gente teve os bezerros com 8% de ágio. Então, nós vamos pegar um momento mais negativo. Nós vamos pegar um momento intermediário, 2009, logo depois da crise americana, em 2008. A pecuária, a agropecuária brasileira foi das primeiras atividades a descolar da crise e se colocar numa posição privilegiada em termos de resultados. Então, ali a gente vai considerar 27% de ágio, um ágio médio. E vamos pegar o ano de 2016 com 53% de ágio, onde tinha muita gente comprando um bezerro a preço de boi gordo. E como que isso aí vai ser feito? Nós vamos pegar e vamos fazer uma simulação, pegando os números médios que a gente tem do banco de dados da Exagro. Então, uma fazenda aberta em média de 3.600 hectares, com uma taxa de lotação de 1 UA por hectare, que são os 450 quilos, custos fixos por volta de R$ 250 por hectare, ali pegando os dados nossos de 2016, custos variáveis de R$ 66 por cabeça por ano. Dados técnicos que foram utilizados. A gente está casando aqui dados do banco de dados da Exagro com dados do CPEA. Por isso é que vocês vão ver venda a desmama dos machos de 180 quilos e das fêmeas de 165, porque esse é o preço padrão CPEA, para nós não trabalharmos única e exclusivamente com dados que foram coletados só nas fazendas. Desmama de 81% do número de matrizes do início do ano, venda de 100% das matrizes vazias e venda de 100% dos machos e 50,5% das fêmeas. E como que a gente vê esse resultado aí? A gente vê aquilo ali, ó. Então, aqui a gente tem nas 3 colunas, 2006, 2009, 2016, 8% de ágio, 27% de ágio, 53% de ágio. Ou seja, o meu sistema é o mesmo, eu estou produzindo do mesmo jeito, minha eficiência, pastejo, nutrição, está tudo igual. Só a flutuação do ciclo pecuário me leva a um resultado, num ano médio, de R$ 300 por hectare, num ano top, isso vai para 387, mas num ano de queda em 244. Quer dizer, qual negócio que suporta uma flutuação dessa magnitude de uma variável que eu não tenho controle? Eu não tenho controle sobre o preço do bezerro no mercado. E é isso que a gente vai fazer. Como que eu consigo me blindar? Como que eu consigo atenuar esses efeitos e trabalhar de forma que isso impacte menos no meu resultado? Então, a gente tem, em relação à média, o resultado nos anos top fica 27% acima da média e menos 20% no cenário pior. E como que a gente pode minimizar isso aí um pouco? Aqui agora a gente pega nesses bancos de dados o que são uma caracterização, o que é aquela tal daquela cria média e o que é aquela tal daquela cria top. E aqui a gente está caracterizando elas um pouco. Então, basicamente é aquilo ali, ó. Numa mesma área, as fazendas top conseguem colocar mais animais, então a gente tem uma média de menos 25% em termos de área. A gente tem 13% a mais de gado. Ter 13% a mais de gado, ou eu sou mais eficiente em manejar pasto, ou lanço mão de tecnologias, pode ser adubação, pode ser suplementação, mas eu consigo alojar mais cabeças de forma sustentável. E isso a gente vai ver um pouco também, e uma das questões que são observadas nas fazendas de cria, em média, que muitas vezes estoura-se a capacidade de suporte e o resultado, ter mais cabeças, parece que é um bom negócio, mas eu derrubo o resultado geral, porque só a minha pastagem não consegue suportar o rebanho que eu estou alojando. As fazendas top produzem 19% a mais em arrobas por cabeça ano, 44% a mais por hectare, e aí está o efeito do somatório de ganho por cabeça mais eficiência de taxa de lotação, que é quantas cabeças eu consigo alojar. Elas 5% a mais de custo, aqui já começa a gente ver o que a gente comentou lá no começo. Então, ou seja, as fazendas top elas não gastaram menos, elas gastaram foi mais um pouco, mas elas gastaram mais alojando mais. 27% menos no custeio total. Por quê? Porque ali agora a gente tem o custo, principalmente o custo fixo, sendo diluído por uma taxa de alojamento maior de animais.
44% a mais na receita, o custo do produto vendido não vai mudar e o resultado 215% a mais, saindo de 0,9 arrobas por hectare ano por fazenda, indo para 2,8 arrobas de resultado, de margem. E essa é a diferença. E qual é a mágica, o que esse povo faz para poder isso funcionar direito? Planejamento em termos de estratégia, eficiência operacional e gestão de custos. Em termos de estratégia, nós já comentamos um pouco em relação à questão da mudança do modelo mental, onde na cria a gente não produz só bezerros, a gente produz arrobas, a gente produz quantidade, e isso é importante principalmente para atenuar o nosso resultado em anos onde o ciclo vai afetar negativamente. Uma das estratégias, retenção de novilhas e aumento de vacas. Então, o que a gente observa muitas vezes são fazendas onde retém-se matrizes eradas durante muito tempo, e nós já vimos lá atrás que esse é um dos impactos e é uma das características da cria, porque eu tenho um componente de um percentual alto de animais que não ganham peso ao longo do ano. Ah, mas a minha vaca produz bezerro. Mas essa é a questão, é porque uma vaca de 15, 16, qual é o peso médio das vacas do seu rebanho? Uma vaca de 15, 16, ela vai desmamar um bezerro de 6, 7. Ao passo, e é essa que a recria engorda, vai na frente, é porque eu coloco um garrote de 8 e vai produzir as mesmas 6, 7 em um ano. Então é aí que está a diferença. Então a gente precisa atenuar esse efeito. E a hora que eu retenho novilhas no sistema, é isso aí que acontece nos 3 cenários em termos de ágio. Nos anos top, onde o mercado paga muito mais do que um bezerro vale, a retenção de novilhas ela pode até ser negativa em termos de sistema, mas eu não posso gerenciar um sistema com base no passado, porque ninguém adivinhava no final de 2014 que 2015 e 2016 os ágios seriam aqueles. E por que o resultado cai? Porque eu saio de um rebanho de matrizes que eu estou com seleção de 80% de taxa de desmama e caio num rebanho e coloco novilhas no lugar, e no cenário aqui foi usado 68% de taxa de desmama para as novilhas. Por isso é que o resultado cai nesse cenário. Mas vocês vejam bem que num cenário médio e num cenário desfavorável, reter novilhas começa a mudar o meu resultado. E por que começa a mudar o meu resultado? É porque a novilha pesa 9, 10 arrobas em janeiro e no final do ano ela pesa 11, 12, 13 e deixou um bezerro igual a vaca que não flutuaria peso. É aí que está a diferença. E nessa hora, então, a gente vê ali quais são as diferenças em percentual, o que sobe, e aí a gente já começa a ver. Essa aqui é uma tabela de resultados aqui da genética aditiva. Olha ali, ano de 2016, 2.200 matrizes expostas, idade média, 4,9 anos. Isso é rebanho muito jovem. Rebanho muito jovem, e é isso que eles estão fazendo. Então, eles estão pegando e estão colocando muita novilha no negócio, e é por isso que a idade média cai, e a gente tem não só produção de bezerros, mas também produção de arrobas dentro do sistema. E olha que a gente está falando é de fazenda top em termos de genética. Outra variável que tem peso determinante para mudar o resultado da cria. Genética para prenhez aos 14 meses. Isso aqui, gente, até 5 anos atrás, 10 anos atrás, hoje a gente tem algumas fazendas pioneiras nesse sentido, foi por isso que eu comentei no começo, que a gente está presenciando aqui uma mudança de pecuária, nós estamos vivenciando esse momento. Essa aqui era a única alternativa de ter novilhas em idade precoce parindo. Até muito pouco tempo atrás, o único caminho era com cruzamento industrial, e foi isso que o Eduardo comentou um pouco na abertura, né? Você não está vendendo Angus, você está vendendo metade Angus, metade Nelore. E essa era a única tecnologia que a gente tinha disponível. E agora a gente começa a ter uma outra possibilidade, e a gente começa a ter também a possibilidade de fazer isso agora dentro do zebu, dentro do rebanho, melhorando os resultados dentro do rebanho. E essa genética com prenhez aos 14 meses, isso aí eu preciso de touros melhoradores, doutora Roberto e o Rodrigo vão falar um pouco sobre isso aí, novilhas com bom desempenho de peso. Reduzir um ano na recria é tirar uma categoria de produção baixa de dentro da fazenda, e isso muda radicalmente o resultado, e maior fertilidade nas primíparas, além de vacas e novilhas de descarte serem mais pesadas. E ali agora a gente tem nos 3 cenários de ágio
o impacto da novilha parir cedo dentro do sistema. Então, vocês vejam que o impacto é enorme a hora que eu tenho, mesmo nos anos de ágio bom, ter essa categoria que pare antecipadamente, muda em 23% num cenário top em termos de preço de venda de bezerro, num resultado mediano 34%, e num ano ruim, 48% de mudança. Então, isso é um impacto muito forte. E aí a gente volta aqui nas características da genética aditiva e vê lá, 79,5% das matrizes super precoces. E são expostas todas as novilhas, e isso muda resultado. E é isso aí que a gente vai falar um pouco agora sobre eficiência operacional, que são as 3 premissas que nós vimos lá, ajuste da taxa de lotação entre período chuvoso e período seco, estação de monta curta é outra ação importante. Então, muitas vezes, ontem a gente conversou um pouco também sobre tecnologia, e muitas vezes a cabeça da gente opera pensando que tecnologia são máquinas, equipamentos, concreto. Isso são tecnologias de produtos. A gente pode ter tecnologias de produtos, a gente pode ter tecnologias de insumos e a gente pode ter tecnologias de processos. E o que a gente está falando aqui não custa dinheiro, não. Custa é mudança de postura, custa é profissionalização. Estação de monta curta e conforme a curva de produção de capim, isso é fundamental para eu poder ajustar e equilibrar o sistema. Descarte de todas as matrizes vazias no final da seca, venda das novilhas vazias após o toque final, desmama precoce dos bezerros das vacas após o toque, identificação e descarte das vacas e novilhas que perderem cria. E aqui a gente vê, com base no nosso banco de dados histórico aí, que a gente comentou desde o início, como que essas atividades conseguem flutuar a carga entre período de águas e período de seca. E por que isso é importante, gente? É importante eu conseguir flutuar a carga, porque o nosso regime de chuvas, o nosso regime pluviométrico e climático, provoca uma produção de capim concentrada de 70% a 80% no período das águas e de 20% a 30% no período da seca. Ou eu tenho outras formas de equalizar isso, ou eu tenho que diminuir um pouco a carga para não comprometer a brotação toda no período das águas e depois ter que fazer trato emergencial durante a seca. E vejam que, por que a cria, no banco de dados, ela consegue flutuar só 10%? Mais uma vez, a gente tem muito animal pesado no sistema, eu tenho pouca flexibilidade. Tirando só os bezerros desmamados, eu consigo flutuar pouco o rebanho, e isso tem impacto. Eu vou ter que diminuir um pouco de matrizes no período das águas para poder suportar o rebanho na seca. Isso aqui é a Fazenda Tupi. Fazenda Tupi é aqui no sul do estado. A linha amarela é como ela operou de 2004 até 2007. A linha vermelha é como ela operou de 2008 a 2012, adequando a carga animal. Então, isso aqui é carga animal ao longo do ano. Aqui a gente tem de janeiro a dezembro. Então, vocês vejam que eles diminuíram o rebanho muito mais na seca. Essa aqui é uma das fazendas top. Essa fazenda é das que bate na recria engorda e fica muito páreo com a recria engorda top. E o que essa fazenda consegue fazer é isso aqui. Ela consegue fazer uma flutuação de carga muito próxima da recria engorda. E isso vai se traduzir em resultado, isso vai se traduzir em equilíbrio entre o que a fazenda suporta e o que eu consigo colocar e explorar de forma racional. Outra questão, atingir a meta de prenhez de matrizes e precocemente. Essa imagem aqui, o que a gente está querendo mostrar é que uma das eficiências do sistema de cria, e que tem peso muito grande, é eu ter liquidez das vacas para venda num período de preferência no outono, porque senão, para eu poder vender as matrizes vazias, eu vou ter que suplementar se a minha estação é longa ou se as vacas estão desmamando muito tarde. Então, eu preciso ter o rebanho em ponto de liquidez, e isso derruba meu custo, e isso otimiza resultado. E isso tem muito a ver com estação de monta curta. Vantagens da estação de monta curta. Tem agilidade e identificação para poder vender as vacas de descarte, permite conciliar a capacidade de suporte com a alta taxa de lotação e ajuda na seleção para fertilidade. E aí a gente tem aqui os dois ciclos. O que acontece num ciclo vicioso? Se eu tenho estação de monta longa, eu tenho toque tarde, desmama tarde,
eu tenho atraso na venda, eu tenho alta taxa de lotação na seca, eu tenho as vacas magras, eu tenho que suplementar, aumenta a manutenção de pastagens, prejudica a minha recria e isso vai provocar um alongamento de estação de monta. Num ciclo virtuoso, com uma estação de monta curta, eu tenho um toque cedo, eu tenho desmamo cedo, eu tenho venda rápida, eu reduzo a lotação na seca, eu tenho vacas gordas e com liquidez para venda no momento do toque final, eu tenho baixo custo de suplemento, baixa manutenção de pastagens e uma recria top me ajuda a ter uma estação de monta curta no período seguinte. E agora some-se a isso aí as novilhas com capacidade de reprodução cedo. Então, essa desmama antecipada de vacas vazias libera as vacas vazias para engorda antes do início da seca, alivia significativamente a taxa de lotação no final das águas e aumenta a taxa de lotação nas águas com melhor aproveitamento da pastagem, que esse aí que é o objetivo para poder a gente aumentar a produção por hectare. Mais uma vez, a gente vê aqui nos resultados da genética aditiva, estação de monta tentando conciliar ao máximo melhor momento para emprenhar, mas sem esquecer do sistema, melhor momento também para poder desmamar e otimizar o sistema como um todo. E é isso aí que a gente vê, trabalhos de 19 anos em termos de precocidade sexual de fêmeas, avaliação de carcaças, já tem 14 anos de trabalho, precocidade sexual nos machos, 11 anos de trabalho. E o que a gente tem de considerações finais a respeito disso que a gente está trabalhando com vocês é que definições de estratégias adequadas podem melhorar significativamente o resultado das fazendas de cria. Nas fases de baixa do ciclo pecuário, os resultados com sistemas de maior recria de fêmeas e descarte de vacas são melhores que sistemas tradicionais. Eu preciso conhecer o meu sistema e adequar. A eficiência operacional na implementação dessas estratégias é fundamental. A gente vê muita gente que entende, planeja, mas executar é outra história. Reduzir os custos de forma inadequada não implica necessariamente em otimizar resultados. Muitas vezes eu posso estar abrindo mão de tecnologias e abrindo mão de uma possibilidade de ganho maior. E a prenhez aos 14 meses melhora os resultados econômicos, justificando maior aporte de insumos, investimento em genética nos sistemas de cria para colocar os animais Nelore na condição de reproduzir mais cedo. Era isso aí o recado. Muito obrigado, um ótimo dia a todos.